I want to start by sharing a story. E eu quero começar aqui compartilhando uma história. I actually woke up this morning with this story that I haven't thought about in years. E nessa manhã eu acordei pensando nessa história que eu já não pensava há muitos anos. And I felt like the Lord was saying that I should share that because there was somebody that this would resonate with tonight. E eu senti que eu devia compartilhar isso com vocês, porque alguém aqui pode se identificar com essa história. So this was years ago. E isso aconteceu há anos atrás. We were ministering in Ecuador with a team. Nós estávamos interns, ministrando no Equador lá com a minha equipe, parte dos estagiários. and we got a phone call. E aí então a gente recebeu essa ligação. My husband's parents are pastors. Os pais do meu marido são pastores. It was somebody from their church. E era alguém da igreja deles. This couple, their baby, Esse casal, o filho deles, had become very sick. ele ficou muito doente. And she had some kind of infection that had spread to her brain. I'd never even heard of something like this. E ela tinha algum tipo de infecção que eu nunca tinha ouvido falar, que isso subiu até o cérebro e se espalhou. It happened very quickly and it was very traumatic. E isso aconteceu muito rapidamente e também foi muito traumático. The doctor said the baby had brain damage O médico falou, olha, esse bebê ficou com dano cerebral. and the baby was on life support and E probably not going to make it. E agora esse bebê, ele tá respirando por máquinas, está na UTI, talvez ele não sobreviva. And they said, "Will you come and pray?" E aí eles perguntaram, será que vocês podem vir orar pelo bebê? We were like, "Absolutely." E a gente falou, claro. But we were in meetings all day. Mas a gente tinha reuniões o dia So we're todo. like, "We'll come at night." Então a gente falou, à noite a gente vai But we're aí. sending our team right now. Mas agora mesmo a gente vai enviar a nossa equipe. So our interns get to the hospital. Então os nossos estagiários, eles entram nesse critical care hospital unit. e eles vão lá naquela parte da And they UTI meet the family. e eles encontram a And família. in the waiting room with them is another family. E aí na sala de espera tem uma outra família And this other family is in the exact same situation. e essa outra família, ela também está na mesma situação. The same thing started with a virus, turned into an infection in their baby's brain. A mesma coisa, começou um vírus, se tornou uma infecção e entrou no cérebro do bebê deles. Same prognosis, the baby, there's brain damage, not going to make it. O mesmo diagnóstico, houve dano cerebral, esse bebê não vai sobreviver. But this family, they were not believers. Mas essa família não era de cristãos. And in fact, they were very angry. Na verdade, eles tinham muita ira dentro deles. The father of this family was a doctor, O pai dessa família, ele era médico and he was crazy. e ele estava louco. He's making death threats at the other doctors. Ele está fazendo ameaças de morte sobre os He's outros just losing médicos. his mind. Ele já perdeu a cabeça. It was a super violent and volatile, place. Era um lugar muito violento e volátil ali. And so our team walks into this. Então, nossa equipe chega nesse And cenário. the Christian family, E a família cristã, they say, pray for them, pray eles for them falam, instead. ora por essa outra família aqui Don't worry primeiro. about us, pray for them. Nem se preocupa com a gente, vai lá. So our team walks up to them and says, can we pray for you? Então nossa equipe chega até essa família não And they were cristã e like, no, fala, we're not Christians, we don't want prayer. será que a gente pode orar? Eles falam, não, a gente não é cristão, a gente And não they quer said, is it oração. okay if we just stand over here by this door and pray for your child? E aí então eles perguntam, será que tudo bem se a gente ficar aqui perto dessa porta e orar de longe pelo seu They filho? were like, okay, whatever. E eles falam, tá bom, faz o que você quiser. So our team begins to pray. Então nossa equipe começa a orar. They're just beginning to ask God for a miracle. E eles estão pedindo e clamando para Deus por um milagre. How many of you know God is in the business of doing miracles? E quantos aqui sabem que Deus gosta de fazer milagres? And they're just going for it. E aí eles estão indo lá. And everybody's looking at them like they're crazy in E the hospital. todo mundo no hospital está olhando e falando, quem são They esses get doidos? hit with the Holy Spirit. E eles são cheios do Espírito Santo. They're like on the floor, like travailing for this child. E aí eles estão lá, eles estão no chão e eles estão tendo dores de partos e lutando e It's intercedendo a por essa scene. criança. É uma cena. So this is going on for several minutes. Então isso está acontecendo ali por vários minutos. And the family's kind of looking at them like, dude, these guys are crazy. E aquela família não cristã está olhando e falando, cara, esses caras são doidos. And then all of a sudden, E aí, de the repente, door by where they're praying opens. a porta ali da sala de espera vem e abre. And the doctor comes out E aí então o médico sai. with this stunned look on his face. E ele está olhando com essa cara de assustado. He said, something just happened. E ele fala, alguma coisa aconteceu. The baby just woke up. O bebê acabou de acordar. The baby just came out of a coma. O bebê acabou de sair do coma. And then he told him, don't get too excited. Don't get too excited. There's still, brain damage. E aí o médico fala, mas não fica muito feliz não, muito animado, porque ainda tem dano cerebral forte. But this is impossible. Mas that é she just impossível woke isso, up. que esse bebê tenha acordado. So I just wanted to tell you. Então eu só queria dizer para você. And our team is like, yes. E aí nossa equipe já está comemorando. And all of a sudden this family is like, okay, keep praying, keep praying. E aí you essa know? família não cristã fala, continua orando, continua orando. And so they come and they get in the circle and they're all praying together with this, these parents. E aí toda a família vem, entra na roda de oração ali, começa orando junto com And os so as pais. they're praying, E enquanto eles estão orando,
several of these family members begin to have this vision. Vários desses membros At the dessa same família time. começam a ter a mesma visão ao mesmo tempo. They see Jesus in the middle of the circle. E eles enxergam Jesus no meio daquele círculo. And they see light hitting them. E eles veem a luz entrando neles. We lead the entire family to Jesus. E aí nós levamos toda essa família para Jesus. And the presence, you can clap for that. Vamos lá, vamos dar glória a Deus por isso. The presence of God was so strong. E a presença de Deus era tão forte Without even praying for them, que mesmo sem orar por eles, they just got filled with the Holy Spirit. eles foram cheios do Espírito Santo. We're like, okay, E nós falamos, tá bom, we're having church right now. agora Come começou on. uma igreja aqui. This is awesome. Isso aqui é incrível. So they're having this incredible experience with the Holy Spirit right in this hospital room. Então eles estão tendo essa experiência incrível com o Espírito Santo bem nessa sala de hospital. And then after this happens, E aí depois que isso acontece, the father, who was so angry, o pai que estava tão irado, he said, I heard a voice. ele falou, eu ouvi uma voz. And he just assumed, when you get saved, you just hear God, direct line, all E the aí ele time. presumiu, ele falou, quando uma vez que você é salvo, você vai ficar ouvindo a voz de Deus toda hora. I'm like, yes, it's perfect. Aí eu falei, é isso aí, é isso aí. And he said, I heard a voice. Então ele falou, eu ouvi uma voz. And the voice told me, go home, E aí a voz me disse, vai para casa, bathe, toma um banho, eat, come and sleep. e dorme. For tomorrow you're going to have good news. Porque amanhã de manhã você vai ter uma boa nova. So he looks to the whole family. E aí ele olha então para toda a Let's go. família e ele fala, vamos embora. Everybody out. Todo mundo, vamos embora Go daqui. home, take a shower. Vamos tomar um go banho, eat, vamos comer go to bed. e vamos dormir. We're coming back tomorrow. A gente volta amanhã. We're like, okay. A gente falou, tá bom. So this whole family leaves. Então toda essa Crazy família vai experience. embora. Toda é uma experiência incrível. Now, the Christian family, Mas aí então a família cristã still there. ainda está lá. we're praying with them. E nós estamos We're orando praying com for their eles, baby. orando pelo bebê, Nothing's happening mas yet. nada ainda está acontecendo. The next day we come back. E aí no dia seguinte a gente volta. And when we come, actually first, before we got there, the family came back. The newly saved family comes back. E aí antes que a gente chegasse lá, então no dia seguinte, essa família que acabou de se converter chega lá no hospital. Now remember, the hospital staff is scared of this man. Mas você tem que lembrar que o staff ali daquele hospital, eles tinham medo desse pai. He'd been incredibly angry and violent. Porque durante todo o tempo ele foi muito violento, muito bravo. So when they came in to see the baby, Então quando eles entraram para ver o bebê, the next day, no dia seguinte, they noticed this big mark on the baby's head eles perceberam uma marca muito grande aqui na cabeça do bebê. that was not there when they left the night before. E isso não estava lá na noite anterior quando eles foram embora. So the nurses are very scared. Então os enfermeiros And they estão muito start explaining preocupados to him right away. e eles começam a We explicar. didn't do anything, Ó, a we gente don't não know how fez it nada, a happened, gente não sabe o que don't aconteceu, get mad, não fica everything's bravo, okay. tá tudo bem. It just appeared, Isso só apareceu aí, thinking that he's going to go crazy, right? pensando que ele uma hora vai explodir. But he'd heard the voice Mas ele escutou uma voz. that told him that he was going to get good news. E essa voz dizia que ele teria So he boas said- notícias pela manhã. Run a full another test on the brain. Então ele fala assim, ó, faz um exame geral agora nesse cérebro. And they do. E eles fazem esse exame. And the doctor comes in E aí então o médico entra and he just says, I don't even know how to say this. e ele fala, eu não sei nem como falar isso. He says, look at the scan. Ele fala, olha aqui essa imagem. It's literally as though your baby has a brand new brain. Literalmente é como se o seu bebê tivesse um novo cérebro. There is no damage. Não existe dano algum. I don't know. Did an angel come in and do brain surgery in the night? I don't know what happened. Eu não sei o que aconteceu. Será que apareceu um anjo e fez uma cirurgia cerebral no Why bebê? was there Não a sei. mark? I don't know. Por que tinha uma marca ali? The Eu não sei. mysteries of God. São mistérios de Deus. But this child gets completely healed. Mas essa criança está completamente To this curada. day, perfectly healthy, perfectly normal. Até os dias de hoje ela é completamente curada, completamente normal. So this family gets transformed. Então essa família é transformada. But then there's the other family. Mas ainda tem a outra The família, Christians. a família cristã. And they're in there praying and believing. E durante todo esse tempo eles estão orando, eles estão crendo. And we stood with them for a long time. E nós ficamos junto deles por muito tempo. I would go in that room and just worship over that baby. E eu entrava naquele quarto e eu ficava adorando sobre o But we bebê. didn't see a crazy miracle. Mas a gente não viu um milagre incrível We acontecer. did see a miracle, A gente viu um milagre, but it looked different. mas ele se parecia de outra forma. It took about a month, Levou mais ou menos um mês. and slowly that child started getting better E and better devagar and better. aquela criança começou a ficar melhor e melhor e melhor. And slowly that baby just began to defy all the odds.
E aí, devagar, então, passo a passo, aquele bebê começou a desafiar todas as perspectivas. And there was a slow restoration to his brain. E houve uma restauração mais devagar no cérebro dele. The baby got the same miracle. O bebê recebeu o mesmo milagre. Because 1 month later they declared Porque um mês depois eles declararam that there had been no damage left in the brain. que não havia mais nenhum dano cerebral na cabeça daquela Which criança. was impossible E isso era impossível. to heal from that kind of damage outside of God. Curar, então, era impossível ter a cura se não fosse por Deus. But the baby was completely healed. Mas o bebê foi completamente curado. And a month later was able to go home. E um mês depois ele já teve alta para ir para casa. I tell you this story Eu te conto essa história because sometimes God does these dramatic miracles. porque às vezes Deus faz esses milagres dramáticos. And sometimes the miracle comes in a process. E às vezes o milagre vem num processo. And they're both God. E as duas And you formas são get de to the Deus. same place, E você chega no mesmo but lugar, there's two different paths there. mas existem dois caminhos diferentes que são postos. And so I want to encourage you, Então eu quero te encorajar. if you're in a process, Se você está num processo, don't be disappointed. não fique decepcionado, Don't lose hope. não perca a If esperança. somebody's on the fast track and they get the instant healing, don't lose hope. E se tem alguém ali naquela via expressa e eles estão tendo essa cura instantânea, não perca a esperança. You know, I think about Joseph. Sabe, quando eu penso em José, You guys remember Joseph in the Bible? vocês lembram de José da Bíblia? Joseph had a broken family. José tinha ali uma família que era completamente quebrada, There was a lot going on there. tinha bastante coisa acontecendo lá. And his brothers betray him, E os irmãos o traem, sell him into, slavery. eles o vendem então para a escravidão. And before that, they threw him into a pit. E antes disso, eles jogam José num poço. The place where Joseph was thrown into a pit is called Dothan. O lugar então onde José é jogado no poço é chamado de Dotã. At this time in history, it was just in the middle of nowhere. It was E nothing. nesse ponto da história, esse lugar é no meio do nada. So Joseph gets thrown into a pit in Dothan. Então José é jogado no poço em Dotã. Do you know what's interesting about Dothan? E sabe o que é interessante sobre Dotã? Hundreds of years later, Que centenas de anos depois, Elisha the prophet é o lugar em que Eliseu, o is profeta, standing in Dothan, ele está de pé ali em Dotã. which becomes a city E later. que isso depois se tornou uma cidade. And all the enemy's armies are coming against him. E todos os exércitos do inimigo estão vindo contra And ele. he's standing with his servant. E ele está ali de pé com o servo And dele. they're completely outnumbered. E eles estão completamente fora. And they're saying, God, what are we going to do? Eles estão em minoria, estão se perguntando, Deus, o que a gente vai fazer? And they begin to see in the spirit. E aí então eles começam You a guys ver remember no this story? Espírito. Vocês lembram dessa história? They see the armies of heaven. Eles veem os exércitos dos They see céus. chariots of fire. Eles veem carruagens de fogo. And they said, those who are for us are more than those who are against E eles us. falam, sim, aqueles que são por nós são mais do que aqueles que são contra nós. The same place, Dothan. É naquele mesmo lugar, Dotã. You see, God can save through a pit E sabe, Deus pode salvar através de um poço or through chariots of fire. ou através de carruagens de fogo. That pit was no fun for Joseph, Esse poço não tinha graça nenhuma para José. but it was the path that got him into Egypt, Mas esse foi o caminho que o levou até o Egito. which eventually opened the door E que isso eventualmente abriu a porta for him to help lead the nation, para que ele pudesse então liderar aquela nação. and to not only save Egypt, E não somente salvar o but Egito, to save his family from a famine that was coming. mas salvar toda a sua família de uma fome que estava por You see, vir. God can save through a pit, Sabe, Deus pode salvar através de um poço or he can save through chariots of fire. ou através de carruagens de fogo. They're both God. Os dois são de Deus. So don't be discouraged. Então não fique desencorajado. Amen? Amém? That's not my message. Essa não é a minha mensagem de hoje. That's just the warm up. Essa aqui é só um aquecimento. I just felt to share that. Mas eu senti de compartilhar isso. All right, if you have your Bibles, please turn with me to 2 Corinthians 3:18. Se você tem sua Bíblia aí com você, abre comigo em 2 Coríntios 3:18. Que diz: Mas todos nós, com rostos descobertos, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Because of what Jesus did for us, Por causa daquilo que Jesus fez por nós, you and I have full access to God. eu e você, nós temos acesso completo a Deus. In that access, E nesse acesso, as you behold Him, enquanto você o contempla, as you meditate on Him, enquanto você medita nele, as you come into agreement with who He is, enquanto você entra em concordância sobre quem Ele é,
as you build that relationship with God, enquanto você constrói esse relacionamento com Deus, you are transformed. você é então transformado. The gospel of the kingdom O evangelho do reino is transformative. é transformativo. Everything about it is transformative. Tudo a respeito do evangelho do reino é transformativo. As we behold him, we become like him. Enquanto nós o contemplamos, nós nos tornamos como ele. And the promise here, E a promessa aqui, that as we connect to God, que enquanto nós nos conectamos com the Deus, direction of your life a direção da sua vida is glory to glory to glory é to glory. glória em glória em glória e em glória. No going backwards. Não tem caminho para No trás. step downs. Não é para você descer de nível. It's only up. É só para cima. Glory to De glory. glória em glória. I want to read this in another, well, he's going to read this in another translation in the message. E eu quero ler então isso aqui junto com vocês numa outra versão, que é a versão A Mensagem, que diz: com nada ficando entre nós e Deus, nossos rostos brilhando com o brilho de sua face, então somos transfigurados de tal forma como o Messias, e nossas vidas são gradativamente se tornam mais iluminadas e mais belas, enquanto Deus entra em nossas vidas e nos tornamos como Ele. This is the trajectory of your life. Essa é a trajetória da sua vida, Brighter and more beautiful. mais iluminada e mais bela. Can you just say that? Brighter and more beautiful. Será que você pode repetir isso? Mais iluminado e mais belo. That's what God is doing in you. É isso que Deus está fazendo em você. That should make you excited. Isso devia te deixar bem animado. Look to your neighbor. Olha para o seu vizinho aí, para a pessoa do seu lado, Say, you think I'm good looking now? e você fala: você acha que eu sou bonito agora? Give me one more year. Me dá mais um ano. I'm only getting brighter and more beautiful. Eu só estou ficando mais bonito e só mais iluminado. You're not even able to handle it. Você nem vai conseguir lidar com tanta beleza que eu tenho. Brighter and more beautiful. Mais bonito e mais iluminado. You know, this reminds me of John 15, as we remain in him. E isso me lembra de João 15, que diz que enquanto nós permanecemos nele, You remain in his love. você permanece no amor dele, Fruit just begins to happen in your life. o fruto começa a fluir na sua vida. I think sometimes we work really hard to try to grow some fruit. E eu acho que às vezes a gente trabalha muito duro para então conseguir We're like, dar frutos. trying to grow fruit. A gente vai querer dar frutos. The reality is, you don't have to grow fruit. Mas a realidade é que você não precisa dar frutos. Fruit is a natural byproduct. O fruto é um produto lateral que When you're acontece connected to the naturalmente vine. quando você está conectado ali a Deus. When we connect to him, Quando nós nos conectamos a Ele, fruit will naturally just begin to break out in your o life. fruto começa a romper na sua vida. If you spent less time trying to grow fruit Se você gastar menos tempo tentando dar frutos and spent more time connecting to him, e gastar mais tempo se conectando a Ele, you'd have way more fruit. nós teríamos muito mais fruto. Way more fruit in the Muito end. mais fruto aqui. You know, I had this vision several years ago E eu tive essa visão vários anos atrás, where I saw this big body of water. It was like a lake. na qual eu vi esse grande ajuntamento de água, era como um lago. And I knew in the vision that the lake, the water represented the word, the promises of God. E aí eu sabia na visão que aquele lago, aquela água representava as promessas e a palavra de Deus. And I came to the water and it was so enticing. E aí eu entrei naquela água e aquilo I era just muito began to interessante. scoop it up and drink it. E aí eu comecei a pegar com a minha mão e bebia. You know when you take a drink when you haven't had a drink in a long time? Sabe quando você está com muita sede e você toma um copo And you just d'água? can like feel it going all the way down. E aí você sente a água descendo toda pela sua garganta. You ever experienced that? Alguém já teve essa experiência? Well, that's how it felt. Então é assim que eu me But even senti. better. Mas era melhor ainda. And I was like, wow, the truth, the promises, the word of God really quench me. They refresh me. E aí eu falei, nossa, de verdade, as palavras, as promessas, a palavra de Deus realmente me satisfizeram. And I saw the Lord say, that's good. E aí eu senti o Senhor falando, isso é bom. I have some kids who believe that. Eu tenho alguns filhos que acreditam nisso. And I was like looking around, E eu tava olhando de lado, and I just began to splash myself with the water. e aí comecei a jogar aquela água na minha cara. And I just felt like, 20 facials at once. E aí eu comecei a sentir um refrescar na minha cara de uma vez. Did you say facials? No. He's cheating. Okay. He doesn't know how to translate it. Ela falou uma expressão que eu não sabia traduzir, então a gente adaptou aqui. Vocês entenderam. It was so refreshing. Mas foi muito refrescante.
And I heard the Lord say, that's good. Então eu senti o Senhor dizendo, isso é bom. I have kids who believe Eu tenho filhos que acreditam that they can refresh and cleanse themselves que in my word. eles podem se refrescar e se limpar na minha palavra. And then he got this little look in his eye, E aí então Jesus nessa visão ele tinha esse olhar. like I was about to get schooled. E é como se esse olhar de quem vai ensinar alguma coisa para mim. And he said, but I have very few kids E ele falou, mas ao mesmo tempo eu tenho poucos filhos who believe they can actually stand on the promises. que acreditam que de fato eles podem ficar de pé nessas promessas. And he began to walk on the water E aí então ele começou a andar sobre as águas, into the lake. para dentro desse lago. And he said, come out here. E ele falou, agora vem aqui. I was like, I can't. Eu falei, não dá. I've tried walking on water. Have you tried? Eu já tentei andar na água. Alguém aqui já tentou Who's andar sobre tried as walking águas? on water? Quem tentou Be andar sobre as honest. águas? Every summer. I try every summer. Todo verão eu tento andar sobre as águas. With my kids, we Com os try meus every filhos. summer. A gente tenta todo verão. I'm yet to master it. E eu ainda vou conseguir isso. But I told him, I was like, I can't walk on the water. I can't do that. That's impossible. Mas eu falei pra ele, eu não consigo fazer isso, eu não consigo andar sobre as águas, é impossível. You see, walking on the water represents doing the impossible. E sabe, andar sobre as águas representa fazer o que é impossível. But I was sad because it was like I could hear Jesus saying, so many of my kids aren't experiencing this. Mas eu fiquei triste porque era como se eu ouvisse o Senhor falando, muitos dos meus filhos não conseguem experimentar isso. And I just heard him say, forget about it. E aí eu senti, eu ouvi o Senhor falando, He said, esquece isso. look me in the eyes. E aí ele olhou bem nos meus olhos. What do you see? E aí ele perguntou, o que você vê? And I just got lost in who he is. E aí então eu me perdi em quem ele é. And I just began to say, you're so holy. E eu comecei a dizer, o Senhor é tão You're santo, so beautiful. tão lindo, You're so good. tão bom, You're so just. tão You're justo, so kind. tão gentil. You're amazing. O You're Senhor é faithful. incrível, o Senhor é You're fiel, patient. o Senhor é You're paciente, compassionate. o Senhor tem I compaixão. just began to come into agreement with who he is. E eu comecei então a entrar em concordância sobre quem ele é. That's why we need to look at him. E é por isso que nós precisamos olhar para ele. It does something to you. Isso causa algo em você. And as I was just coming into agreement and just being so in love with him, Enquanto eu estava ali entrando em concordância e me apaixonando mais por ele. all of a sudden in this vision, I realized I was standing in the middle of the E de lake. repente eu olhei e vi nessa visão que eu estava ali de pé no meio do lago. And I was like, how did I get here? E eu falei, como é que eu vim parar aqui? And I realized every time I just focused on him and came into agreement with who he is, E aí eu entendi que toda vez então que eu entro em concordância e eu foco nele, the supernatural was happening in my life. o sobrenatural começa a acontecer na minha vida. Amen? Amém? This is what we get to do. É isso que nós conseguimos fazer. We get to be transformed. É isso que nós recebemos, nós somos transformados. Let me tell you, Deixa eu falar uma coisa. this is not only for your own personal life. E isso aqui não é só para a sua vida pessoal. This is for the world. Isso é para o mundo todo. Jesus came Jesus veio to bring the world para trazer ao mundo, glory to glory. para trazer o mundo de glória em glória. Jesus came Jesus veio to make the world para fazer com que o mundo brighter and more beautiful. fosse mais belo e mais iluminado. This is not just the trajectory of your life, this is the trajectory of the world. Isso não é só a trajetória da sua vida, isso é também a trajetória do mundo todo. If you don't believe me, E se você não acredita em mim, Matthew 24. Mateus 24. We're going to read 3 through 8 and then skip down to verse 14. Nós vamos ler do versículo 3 ao 8 e depois pulamos para o 14. Versículo 3, Mateus 24 diz: Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares, e tudo isso será o início das dores. E aí no versículo 14 diz: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Say, and then the end will come. Repete isso comigo. E então virá o fim. You'll notice in this passage, Você vai reparar que nessa passagem it's not the wars, não são as it's guerras, not the pain, não é a dor, it's not the earthquakes não são os terremotos that bring the que end. vão trazer o fim.
It's the gospel of the É o kingdom evangelho do reino being preached in the whole world sendo pregado por todo o mundo. that brings the end. E é isso que traz o fim. The end game is revival. O fim é o avivamento. The end is revival. O fim é o It's avivamento. brighter and more beautiful. É mais iluminado e muito mais belo. There's a lot of Christians that walk around with this kind of doom and gloom mentality. E existem vários cristãos que estão andando aí com essa mentalidade limitada. It's so bad, it's gonna get worse. E falam, tá tão ruim, mas vai piorar. The government. Agora o governo. You're seeing it wrong. Você está falando errado isso. Read your Bible. Leia sua Bíblia. Read how this goes down. Leia como isso se desdobra. The gospel of the kingdom. É o evangelho do The reino. good news of Jesus As Christ boas novas de Jesus goes Cristo. into all the world. Isso entrando em todo o mundo. Let me tell you about that good news for a E moment. deixa eu te falar sobre essas boas novas por um momento. This isn't just about souls getting saved. Não tem só a ver com as almas entrando e sendo salvas. That's part of it. Isso é parte disso. But the gospel that Jesus preached Mas o evangelho que Jesus pregou was about complete transformation. era sobre uma transformação completa. Jesus taught us to pray, thy kingdom come, thy will be done. Jesus nos ensinou a orar que venha o teu reino, que a tua vontade seja feita. Where? Onde? On earth, Na terra, as it is in heaven. assim como é nos céus. You see, the gospel of good news Sabe, o evangelho das boas novas is that we get to pull heaven to earth. é que nós podemos então puxar os céus para a terra. Not just that those of us on earth get to go to heaven. Não só para que aquelas pessoas aqui na terra possam ir para o céu. The gospel of good news O evangelho das boas novas is that God makes all things new. é que Deus faz todas as coisas novas. All things new. Todas as coisas novas. In business, Nos negócios, in education, na educação, in medicine, na saúde, in sports, nos in esportes, arts and entertainment, na arte e entretenimento, in science. na ciência. The gospel of good news says O evangelho das boas novas that the diz trajectory of those things is brighter and more que a beautiful. trajetória dessas coisas é mais iluminada e ainda mais bela. The gospel of the kingdom says O evangelho do reino that diz you and I carry the Holy Spirit. que eu e você, nós And carregamos o that we get Espírito to go Santo. into these places Então nós podemos entrar and nesses pull lugares, heaven down. trazer os céus para a terra, and that those arenas get to go glory para to que glory esses to glory. espaços possam ir de glória em glória em glória. It's a shift of our mindset. É uma mudança da nossa mentalidade. You see, the end is amazing. Sabe, o fim é incrível. Where God's taking us is amazing. Onde Deus está nos levando é incrível. I want to talk to you just for a moment about how creation, when we were created in Genesis 1. E eu quero olhar com vocês para Gênesis 1 e falar sobre como é que foi a criação, como nós fomos criados. Genesis 1, 27 and 28. Gênesis 1, 27 e 28 diz: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. This is our starting point, Esse é o nosso ponto de partida. right? God Tá certo? creates humanity Deus então cria a humanidade in his image. na imagem dele. Say image. Fala comigo, imagem. When you study the Hebrew word used for image Quando here, você estuda o uso da palavra em hebraico para imagem, it's not just that you look like him. não é só que você se parece com ele. This word that's used in the Hebrew Essa palavra que é usada no hebraico is that you carry the same function. é que ela diz que você carrega a mesma função. That's what that word means. É isso que essa palavra You are significa. made in the same function, essence, mission of God. Que você foi feito na mesma função, na mesma essência, na mesma missão que Deus. That's incredible. E isso é incrível. So we don't just look like him. Então nós não só nos parecemos com ele, You literally carry his mission and his DNA inside literalmente of you. você carrega a missão e o DNA dele dentro de você. That's incredible. E isso é incrível. So we're created in his image, and then he blesses us. Então nós somos criados na imagem dele e então ele nos abençoa.
Anywhere in Scripture where God blessed people, Qualquer lugar na Bíblia em que Deus abençoou alguém, something awesome happened. alguma coisa muito boa acontece. God would bless Israel, Deus abençoava Israel they'd win the war. e eles venciam a guerra. God would bless the barren woman, Deus abençoa a mulher she'd give estéril birth to a child. e ela dá à luz a um So filho. the fact that God has blessed you Então o fato de que Deus te abençoou means that coming behind you significa que is a whole bunch of breakthrough and atrás de você victory and tá vindo miracles, vários milagres, vários romperes, várias coisas because the boas, blessing of God is on you. porque a bênção de Deus está sobre você. And then it goes on, God blesses them and he says, the very first thing he says to us, E aí então ele continua e ele diz, e a primeira coisa na verdade que Deus nos diz, he says, be fruitful ele fala, ser frutíferos and multiply. e multipliquem. Fill the earth and govern it. Preencham a terra e governem-a. This word fruitful Essa in palavra Hebrew, frutífero no hebraico, para is the Hebrew. Para is the Hebrew word. para é a palavra em hebraico. This word in the Hebrew Essa palavra no hebraico, is powerful. ela é poderosa. It means go cause something to exist. Ela significa, vai causar alguma coisa à existência. That's what being fruitful means. É isso que ser frutífero significa. Go co-create something. Vai co-criar alguma coisa. Go make it happen. Vai Go fazer acontecer. breathe it into existence. Vai então soprar essa coisa à existência. The very first thing God tells us, A primeira coisa que Deus nos fala you are blessed and you're powerful. é que você é abençoado e você é poderoso. Look at the world and decide what you want, Olha para o mundo e decida aquilo que você quer. and then go make it E, exist. e aí então vai fazer aquilo acontecer e existir. That's incredible. E isso é incrível. What do you want to see in the world? E o que você quer ver no mundo? Think about that. Pensa sobre isso. You're anointed and designed and wired to go birth it, go make it be. Você foi ungido, você foi desenhado, você foi criado para então fazer com que isso aconteça, para com que isso nasça. So he says, E então ele be diz, fruitful and multiply. ser frutífero, multipliquem. That word multiply means become great, become much. E multiplicar significa então você se tornar grande, se tornar muitos. So that's going to just break off any false humility we have. Então isso aqui vai quebrar qualquer falsa humildade que a gente carregue. Oh, I'm just this little quiet servant in a corner doing nothing. Ah, eu sou esse quieto servozinho aqui no canto que não faz nada. Audience of one. Eu tô aqui pregando para a plateia de um. You're called to become great. Você é chamado então para se tornar grande. It's in your DNA. You can't escape it if you tried. Isso está no seu DNA, não dá para fugir nem que você queira. And then the last part says, You fill know- the earth and govern it. Na última parte diz, preencham a terra e governem-a. And this word govern means to lead, to have dominion, be victorious. E a palavra usada aqui para governo, ela fala sobre ser vitorioso, sobre você liderar. Listen, if you're bored in your life, E sabe, se você nasceu na sua that vida, is 100% your fault. e isso aqui é 100% desculpa, se você tem tédio na sua vida, isso é 100% sua culpa. Do I need to say that again? Preciso repetir isso aqui? If you're bored, Se você está entediado, that is 100% your fault. é 100% sua culpa. There is so much invitation in the Word of God. Tem vários convites agora na palavra If de you Deus. want the greatest adventure of your life, Se você quiser a maior aventura da sua vida, just take Him at His word. só pega a palavra dele. And you're going to begin to see crazy things happen. E aí você vai começar então a ver coisas incríveis acontecerem. You weren't designed to live a boring, powerless life. Você não foi feito para viver uma vida entediada e também sem poder nenhum. From your very inception in the garden, Desde a sua criação natural ali no jardim, you were designed to be powerful. você foi desenhado então You para ser look like poderoso, your father. para se parecer You com seu carry pai, His essence. para carregar a essência And dele. you are blessed to go and be powerful. E você já é abençoado para ir e ser poderoso. That should encourage you. Isso deveria te encorajar. You know, this birthright we were given in the garden, E sabe, esse direito de nascença que nós recebemos lá no jardim, I think it makes the enemy very mad. eu acredito que isso faz o inimigo ficar bem furioso. I think that's what he wanted. Eu creio que é isso que ele queria para ele. You see, he's not a co-creator Sabe, ele não é um co-criador, like you are. como você é.
And so the enemy has tried to lie to us about who we are. Então o inimigo tem tentado mentir para nós sobre Try quem to nós steal somos, that birthright from us. tentando roubar aquele direito de nascença de nós. And even when sin came in the world E mesmo quando o pecado entrou no mundo, and the enemy thought he won, e aí o inimigo pensou que ele tinha ganho, Jesus comes and goes to the cross. Jesus vem e vai para a cruz. And he yells out, Tetelestai, on the cross. E aí então ele grita. Tetelestai. It's a Greek word. He says, the last thing he says, it means it is finished. E aí então ele vai na cruz e aí ele grita, está consumado. The Greek word that's used there A palavra em grego que é usada nessa frase is in a very interesting tense, está numa conjugação bastante interessante. the perfect tense. Está bem na conjugação perfeita. It means it is finished Significa que está consumado and it will forever be finished. e que continuamente, para sempre, será It consumado. continues on and on and on and on. It can never be changed. Isso continua e nunca será mudado. What Jesus did on the cross O que Jesus fez na cruz, fully restored your birthright that was isso given in the garden. 100% restaurou aquele seu direito de nascença que foi dado no jardim. Satan was robbed in that moment of all of his authority. Satanás foi roubado naquele momento de toda a autoridade que ele He tinha. has zero authority. Hoje ele tem zero autoridade. The only way he gets authority is if we give it to him. A única forma dele ter autoridade é se nós entregarmos isso a ele. And he's been trying to get us to forfeit our birthright of being fruitful and multiplying. E o que ele quer agora é que nós ignoramos o nosso direito de nascença e não consigamos ser frutíferos e multiplicar. And God is reminding us who we are. E então Deus está nos lembrando daquilo que nós somos. He's reminding us of our DNA, our destiny. Ele está nos lembrando do nosso DNA e do nosso You destino. know, I think the earth is an intercession praying for you. E eu creio que a terra toda está em intercessão orando To por você, remember who you are. para lembrar de quem você é. One time we had this experience. Uma vez nós tivemos essa We experiência. visited this place called Moravian Falls. Nós visitamos esse lugar chamado Moravian Falls. And it's this place where the Moravians, E é esse lugar onde os moravianos, they were missionaries, they were a prayer movement. eles eram missionários, era um movimento de They oração. prayed at this rock for 100 years. Eles oravam nessa pedra por 100 anos. And from that prayer movement, they sent missionaries all over the world. E a partir desse movimento de oração, eles enviaram missionários por todo o mundo. So we went to the rock where they prayed. Então nós fomos até essa pedra em que eles oravam. And we were like, we're going to see something cool or something cool is going to happen. E a gente estava lá, alguma coisa muito louca vai acontecer agora. And the guy who took us, E aí he said, o cara que nos levou até lá, ele I've falou, lived here for 3 years. eu já moro aqui há 3 I come out anos. here and pray all the time. Eu venho aqui orar todo dia. I've never seen anything. Eu nunca vi nada. We're like, whatever. Ele We're going falou, anyways. tá bom, vamos lá, de qualquer jeito. So we go out there and we just begin to worship. Então a gente vai até esse lugar e começa a adorar. And as we're worshiping, something crazy begins to happen. E enquanto nós estamos adorando, alguma coisa muito louca começa a acontecer. We hear this sound that sounds like a train. Nós ouvimos esse som que parece como o som de um trem. I say sound because there was sound, but it was almost vibrations. I don't know how to explain. Eu falo que é um som, eu não sei muito bem explicar, mas é como se fossem vibrações. And it just was like, E era uma coisa que fazia. He didn't do that last time and he got in trouble. No culto das 4 eu não fiz isso e levei bronca. It was this sound that was just getting louder and louder. Era um som que ficou alto e mais alto, cada vez mais alto. And pretty soon it was so loud we were all in shock. E de repente isso estava tão alto que a gente ficou em choque. But here's the crazy part. Mas aqui a parte doida está por We were vir. in the middle of the mountains, in the middle of nowhere. A gente estava no meio do nada, no meio das montanhas. And this sound was literally coming out of the trees and the rocks and the dirt. E esse som estava literalmente vindo da parte onde tinha as árvores, as pedras e a terra. This lasted for over 20 minutes. E isso durou mais de 20 minutos. And we all stood there, this whole group of us, E todos nós ficamos de pé, tinha um grupo de in pessoas ali. silence, just weeping. E nós ficamos em silêncio, só chorando. It was such a holy moment. Era um momento tão santo. It was like the Lord pulled back the veil for a moment Era como se o Senhor tivesse retirado o véu por um momento. and allowed us to hear the intercession that the earth is in E nos permitisse então ouvir a intercessão que estava acontecendo na for terra. the sons and daughters of God to come forth. Para que então os filhos e filhas de Deus se manifestassem. The earth is literally groaning in intercession, A terra está literalmente gemendo em intercessão,
For you to remember who you are. Para que você se lembre de quem você é. For you to take your place Para que in você history. tome o seu lugar na história. For you to remember the power that's inside of you. Para que você lembre o poder que vive dentro de você. For you to remember the birthright you were given Para in que the você garden. lembre do direito de nascença que você recebeu. 1 Peter 1 Pedro, 1:3-7. capítulo 1, do versículo 3 ao 4, diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês. How many of you are followers of Christ? Quantos aqui são seguidores de Cristo? Some of you, okay, we can do a salvation message at the end. Alguns okay? de vocês, a gente ainda pode Alright. ter uma mensagem de salvação no final. I saw you. Eu vi I'm praying vocês. for Eu vou orar por vocês. If you're a follower of Christ, Se você é um seguidor de Cristo, you have been born into a living hope. você nasceu para dentro de uma esperança Say viva. living hope. Fala isso comigo, esperança viva. Do you know why so many Christians are disappointed and discouraged? Sabe por que muitos cristãos estão desapontados e desencorajados? Do you know why depression rates are the same inside the church as they are outside the church? Sabe por que o índice de depressão é o mesmo dentro da igreja quanto fora da igreja? Because we've not understood this. Porque a gente ainda não entendeu essa parte. We've put our hope in circumstances Nós colocamos a nossa esperança em circunstâncias, that we're going to get that job, que a gente vai conseguir aquele emprego, that God's going to open that door that I que want Deus vai open, abrir aquela porta que eu quero, that person is going to, fall in love with me, que aquela pessoa vai se apaixonar por mim, that I'm going to get that opportunity. que eu vou ganhar aquela oportunidade. We put our hope in things. Nós colocamos a nossa esperança Or em coisas, that pastor will acknowledge this gift in me. ou que aquele pastor vai reconhecer You esse can put a dom em mim. religious bow on it if you want, E aí você pode fazer um laço religioso naquilo, but it's still misplaced hope, mas isso ainda rouba o lugar da esperança. and we're disappointed. E aí então nós entramos em decepção, Because hope, porque a esperança, the only one worthy of your hope, a única pessoa que é digna da sua esperança is hope himself. é a esperança em si mesmo. It's the living hope. É a esperança viva. It's Jesus Christ. É Jesus Cristo. You see, when your hope is in Him, Sabe, quando a sua esperança está you can nele, say, I don't know how this is going to turn out. You can say, I don't know how this is going to turn você out. pode falar, eu não sei como é que isso vai se resolver. It doesn't matter. Não importa, Because I know God is good. porque eu sei que Deus é bom, I know He's got me. eu sei que Ele já tem I know as He's coisas nas faithful. mãos dEle, Ele é fiel, My hope is in Him. a minha esperança está nele. And then anxiety lifts off of you. E aí então a ansiedade vai embora de você, a depressão vai embora de você, a decepção vai embora de você. Put your hope in Jesus, Ponha a sua esperança em Jesus, not in circumstances. não nas circunstâncias. You see, God is restoring hope to us. Deus está restaurando esperança em nós. He's restoring hope that this is going to end well. Ele está restaurando a esperança de que isso vai terminar bem. You know, if you have your Bible, E se você tem sua Bíblia aí, I don't know if this will work in your Portuguese Bible, but turn to the very beginning of the New Testament. não sei se isso vai funcionar em todas as Bíblias aqui, mas vira lá para a primeira página do Novo Testamento. The page in between the Old Testament and the New Testament. Aquela página que fica entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Everybody's like, it doesn't work on my phone. Todo mundo está pegando o celular, isso aqui não funciona no iPhone. If your Bible's like mine, Se a sua Bíblia é como a minha, okay, she has it here. ela tem aqui, You have a blank page. você tem uma página em branco. You got a blank page? Anybody Alguém got a aqui blank tem uma page? página em branco entre o Antigo e o Novo Okay. Testamento? Little blank page Essa página em branco that separates the Old Testament from the New Testament. que separa o Antigo do Novo Testamento. 400 years. Isso é uma página de 400 anos. 400 years of silence. 400 anos de silêncio. You see, the Old Testament representing the prophecies about the coming Messiah. Sabe, o Antigo Testamento representando as profecias do Messias que estava por vir. All the promises. Todas as promessas. And then silence. E de repente o silêncio. A lot of silence. Muito silêncio. If you're like me, I get irritated after a day of silence. E se você é como eu fico Right? muito irritada depois de um dia de silêncio. 400 years of silence. Imagina 400 anos de silêncio. One of the greatest tests of the human heart Um dos maiores testes do coração humano
is how you handle that one little blank page. é como você lida com essa uma página em branco. There's promises. Existem promessas, There's things you're believing for, coisas que você está acreditando, but you haven't seen them yet. mas você ainda não as viu na realidade. How do you handle your heart in that moment? Como que você lida com o seu coração naquele momento? You know what I did in my Bible was I took my pen Sabe o que eu fiz na minha Bíblia? Eu peguei uma and I caneta wrote in huge letters on that e eu page. escrevi numas letras bem grandes nessa And I página em said branco. hope. E eu escrevi esperança. That page to me represents hope. Essa página para mim representa a esperança. Because if you have hope, Porque se você tiver a esperança, it doesn't matter what you're seeing or not seeing. não importa aquilo que você está vendo ou deixa de ver. You know what's coming is going to be Você good. sabe que aquilo que está por vir vai ser muito bom. Silence no longer offends you. O silêncio não mais te ofende. Hope matures you. A esperança te amadurece. I don't have to understand. Eu não preciso entender. Eu sei que ele é bom. I know it's going to be good. Eu sei que isso vai ser bom. You see, I don't have time to get into all of E this. sabe, eu não tenho tempo de entrar profundo em tudo But isso. there was a lot that was happening in those 400 years. Mas muitas coisas aconteceram nesses últimos There was a lot 400 that anos. God was putting into place Muita coisa que Deus colocou no seu devido lugar. so that promise could come quickly in Para that que life. aquela promessa então do In Antigo their lives. Testamento pudesse vir dentro e rápido para a nossa vida. You see, there was the establishment of the Greek language. Houve o estabelecimento da língua grega. The first time that there was a shared, common written language. A primeira vez que existia uma língua compartilhada e comum. Without that language, E sem essa língua, it would have been really hard for the gospel of Jesus to go forth. seria muito difícil que o evangelho então se propagasse pelo The mundo. Romans were building roads. Nesses 400 anos, os romanos estavam construindo estradas. Without those E roads, sem essas estradas, it would have been really hard for the disciples to carry the gospel in a short amount of time. teria sido muito difícil para os discípulos poderem carregar o evangelho num período curto de Just tempo. because all you're looking at is a blank page Só porque tudo que você consegue ver com seu olho é uma página doesn't em mean branco, God is not creating some roads for you. não significa que Deus não está criando God is estradas not para você. lining some things up for Que you. Deus não está alinhando alguma coisa para você. Because in a moment, Porque em um momento, God can take all the promises, Deus pode pegar todas as promessas and in a moment, He can put it into fast motion in your life. e em um só momento Ele pode acelerar e fazer isso acontecer na sua vida. This is what God does. É isso que Deus faz. Glory to glory to De glory glória to em glory glória em to glória. glory. Even in those moments where it feels like you're sitting on a blank page, Mesmo nesses momentos que parece que você está diante só de uma página em branco, you can worship você pode adorar. and say, "My glory is coming. E você pode falar, minha We're glória going está por glory vir. to glory to Eu vou glory. de glória em glória em glória. It's brighter and more beautiful. I don't have to É stress mais out. bonito, é mais iluminado. Eu não preciso me God is estressar. on the throne. He is for me. He's faithful. He's good." Deus está no trono, Ele é por mim, Ele é fiel e Ele é bom. Amen. Amém? You see, for Joseph, E sabe, para José, all that season in the pit and serving other people and in prison, e toda aquela temporada de estar então no poço, de servir outras pessoas, de estar na prisão, in a moment, em um momento, he's taken before the king. ele é levado então diante do rei. In a moment, Em um só momento. and suddenly, E de repente, he's in a position of great power. ele está numa posição de grande poder. In a moment, Em um momento, he helps lead the entire nation ele ajuda a liderar toda a nação, with the strategies from heaven to save them. com as estratégias dos céus para salvá-los. Listen, Escuta do uma not get coisa. discouraged in your process. Não fique desencorajado no Don't seu get discouraged processo. in your journey. Não fique desencorajado na sua jornada. Brighter and more beautiful. Mais iluminado e mais belo. We have to have our hope in Christ. Nós precisamos ter a nossa esperança em Cristo. Hope is having a confident expectation A esperança é ter uma of good. expectativa confiante do bem. I want to encourage you. Eu quero te encorajar. I kept having this sense as I was praying over you. Eu sentia isso vez após vez enquanto eu orava por vocês. That God wanted to infuse us with hope Que Deus quer colocar dentro de nós esperança for your own life, para a sua própria vida, but also for what He's about to do in Brazil. mas também por aquilo que Ele está prestes a fazer no Brasil. Listen, Escute. your inheritance A sua herança is to see government and business and medicine and é ver o arts governo, os negócios, a saúde, as artes become brighter se and more tornarem beautiful. mais iluminadas e mais It's your belas. birthright. É o seu direito de nascença. I saw God sending out of this place Eu vi Deus enviando a partir desse lugar
you guys to step into these different arenas, these different spheres of society. Eu enviando vocês para entrarem nessas esferas e arenas da sociedade. And if you'll have hope, E se você tiver a esperança and you'll focus on e Him, você focar nele, you're going to find yourself walking on the water. você vai se encontrar andando sobre as águas. You're going to find yourself having solutions to your boss's Você vai se problems. encontrar tendo soluções para os problemas do seu chefe. You're going to find yourself being promoted. Você vai se encontrar sendo promovido. You're going to find yourself getting strategies for how to fix issues in your country, in your city, Você in vai your se encontrar neighborhood. tendo estratégias de como solucionar problemas do seu país, da sua cidade, da sua vizinhança. You're made in the image of God. Você foi feito na imagem You de are a Deus. co-creator. Você é This is co-criador. who you are. Isso é quem você é. And when He said it is finished, E quando ele diz está you consumado, are fully restored. você foi restaurado Into your completamente birthright. para dentro do seu direito de nascença. Amen. Amém?